Entrevista. Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a Síndrome de Irlen. Sabe o que é Síndrome de Irlen? Não? De acordo com especialistas na área médica, a síndrome foi identificada pela primeira vez na década de 1980 nos Estados Unidos e é conhecida como uma disfunção que cria dificuldades no processamento de informações pelo cérebro. E o diagnóstico correto da doença é essencial para a adaptação e bom desenvolvimento dos portadores da síndrome. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli. Dr. Flávio, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado a todos, bom dia aos ouvintes. Essa síndrome realmente é uma síndrome pouco conhecida no Brasil, mas ela foi diagnosticada há mais de 25, 30 anos por uma psicóloga americana. Ela fez um estudo em cima de uma população de pessoas que não conseguiam se alfabetizar, não conseguiam aprender a ler e acabavam saindo da escola precocemente. E ela detectou que essas pessoas tinham assim uma dificuldade muito grande de leitura em ambiente muito claro. E acabou aos poucos descrevendo essa síndrome, por isso, como o nome dela é Ellen Irlen, a síndrome ficou com o nome dela, que é Síndrome de Irlen. E no que consiste? Quais são as dificuldades que a criança sente aí no dia a dia? A Síndrome de Irlen é um distúrbio neurovisual, ou seja, é um problema do cérebro com repercussão visual, com sintoma visual. Então, o que ocorre? A pessoa tem dificuldade de se concentrar numa leitura de um tempo muito prolongado, por mais de 10, 15 minutos, não consegue ler um texto muito volumoso. As letras elas ficam muito brilhantes, muito saltitantes, ela troca as linhas da leitura. E esse sintoma ele piora quando isso está em um ambiente muito claro, ou luz fluorescente ou mesmo luz solar. No caso de luz fluorescente, nós até conversávamos antes do início da entrevista, né, Dr. Flávio? Tem pessoas que, por exemplo, tem o monitor do computador e tem aquele neonzinho azul ali, aquilo até incomoda, chega a incomodar, e tem outras pessoas que começam a trabalhar na frente do computador e tem que fechar a janela do local onde trabalha para escurecer. Realmente. Eu faço um alerta porque é uma síndrome que atinge 12 a 15% da população mundial. Então, a professora é a pessoa mais importante no diagnóstico dessa síndrome, porque ela é muito difícil de diagnóstico, porque ela pode ter penetrâncias diferentes. Ela pode ter uma penetrância mais leve, que é quase imperceptível, e uma penetrância mais grave, que realmente a pessoa não consegue mesmo se alfabetizar, chega a ficar assim, analfabeto mesmo, né? E acaba tendo trauma em relação à leitura. Então, a professora que verifica, acompanha a criança, é ali que vai ser o primeiro diagnóstico dessa dificuldade. Encaminhar primeiramente para um oftalmologista, para ver se não existe algum problema visual, e depois encaminhar para um centro especializado nesse sentido, porque é uma doença, é uma disfunção, né? Eu não diria que é nem doença, é uma disfunção, que necessita de um atendimento multidisciplinar. Ou seja, tem que acompanhar com neurologista, tem que acompanhar com psicólogo, pedagogo, TO, né? E outros especialistas, oftalmologista mesmo, porque ela necessita de um tratamento de várias especialidades. Agora, doutor, deixa eu ver se eu entendi direito. Às vezes a criança ela não consegue, é como se ela fosse muito sensível a isso que é colocado exteriormente a ela, não é?
O senhor ainda falou que ela confunde as linhas, não é, em uma leitura. Isso, às vezes, leva a pessoa a achar que ela está com problema na vista, não é? Então, só para ver se eu entendi bem, no caso dessa síndrome, o problema não é na vista, o problema é no cérebro. Exatamente. O que acontece? A criança, quando vai ler, ela tem, assim, trejeitos, né? Então, ela tende a piscar muito, ela tende a mexer muito com a cabeça, ela tende a colocar a mão para fazer sombra no local da leitura. E o que ocorre é uma deficiência do cérebro de filtrar a luz. Tanto é que um dos tratamentos seria com filtros especializados. São filtros que colocados na frente do paciente, na frente de um computador ou na frente de um livro, a pessoa tem um conforto na leitura. Então, na realidade, o cérebro tem essa deficiência. Mas entendi. Algumas patologias oculares podem agravar isso. Por exemplo, Sandro, o paciente para leitura, na hora de ler, ele necessita de ter uma convergência, que a gente fala. Então o olho, vamos fazer um termo bem popular, ele fica estrábico para dentro, né? Então, na hora da leitura, os dois olhos têm uma convergência. Se você tem uma insuficiência de convergência, ou seja, se a parte muscular do olho não está firme, não está forte, ele não consegue manter essa convergência. Então, num caso de síndrome de Irlen, isso agrava a síndrome, porque além do problema ocular, ele tem o problema do filtro cerebral, que o cérebro não filtra bem a luz. Então, isso daí pode causar mais problema ainda. Então, existe, como eu falo, é um problema cerebral e ocular. Então, são duas coisas que um pode assomar ao outro, mas basicamente é uma deficiência do cérebro em relação à luz brilhante. Agora, é importante até destacar, o senhor citou as professoras, não é? Tem as mães também, né? Os pais aí da criança. Às vezes tem-se muito, doutor, aquela coisa do reprovamento da criança, reprovação da criança, né? Esse menino não quer estudar, esse menino não aprende, ele é burro, não é? Exatamente. E às vezes existe uma explicação aí científica por trás de determinado comportamento. Esse indivíduo, ele é assim... Ele sofre eu diria até um bullying, né? Porque o que acontece? Ele é taxado como preguiçoso, como vagabundo, e que não quer estudar. Ele geralmente ele comunica aos pais que ele não tem capacidade para ler, né? E no fundo ninguém sabia direito o porquê disso, né? Então tem uma explicação que, se for essa síndrome, você tem que tratar. E tratando, você consegue amenizar muito isso daí, né? Então é importante o pai, a mãe e os professores, os profissionais de educação estarem atentos a essa informação. Os sintomas principais desse problema, Cássio, é realmente a fotofobia, né? Então o que é? Tem uma sensibilidade muito grande à luz. Ele tem uma astenopia. A astenopia o que é? É um sintoma visual, um desconforto visual. Dor de cabeça, cansaço visual, dor no olho, né? Lacrimejamento e visão borrada, né? Então, essa dificuldade de manter uma leitura por um tempo muito prolongado. Agora, o senhor também destacou que existem diversos níveis da síndrome, não é? Pessoas que têm um nível um nível maior da síndrome e outras que é mais tranquilo. Não é? Agora, com relação ao tratamento, não é? Dependendo do nível, exige também medicamento? Como que funciona isso? Então, essa síndrome ela pode ser confundida com outras 3 síndromes. E por isso que é muito importante um diagnóstico bem feito. Nós temos uma dilexia. A dislexia é uma síndrome também, né? E que tem a dislexia que o indivíduo tem dificuldade na leitura. Então é um indivíduo que pode ler até espelhado, né? Ler invertido, né? O cérebro inverte toda as palavras. Então isso aí é uma síndrome que tem que fazer um diagnóstico diferencial disso. Tem a hiperatividade, aquele moleque que não para um minuto. Ele vai para lá, vem para cá e não consegue se concentrar e acaba não se alfabetizando também. E tem o autismo leve.
que é uma doença um pouco mais grave, porque a pessoa sai da realidade, né? E quando ele é muito leve, às vezes você não percebe. Então, quando você tem uma síndrome de Irlen mais leve, às vezes você nem percebe. Então são aqueles indivíduos que não vão bem na escola, mas vai passando. Hoje em dia existe uma certa compadecência com o aluno que é mais vagaroso no acompanhamento da escola, né? E a coisa vai indo. Agora, quando se torna mais grave, realmente aí fica bem manifesto. De qualquer forma, eu acho o seguinte: como a professora está muito ali junto, a mãe está muito junto da criança, são duas pessoas que devem estar atentas a essa síndrome. Porque até o oftalmologista tem dificuldade disso, porque ele vê ali em 10, 15 minutos um paciente. Então o diagnóstico é mais difícil. Agora, se ele vem acompanhado pela mãe, a mãe vem se queixando de sintomas desse tipo, é uma forma do oftalmologista fazer um exame oftalmológico, ver se não é nada oftalmológico e encaminhar para um neurologista. E aí o neurologista também tem que estar preparado. Esse que é o grande problema, que é uma síndrome que os médicos mesmo não estão preparados de detectar essa síndrome. Então, às vezes, uma psicóloga, ou mesmo uma professora, ou mesmo a mãe, ela é capaz de fazer o diagnóstico melhor mesmo do que o próprio médico. Exato, tanto que foi uma psicóloga que descobriu, né? Exatamente. E não um neurologista. Agora, na nossa região, nós temos aí neurologistas aí que estão preparados para atender um paciente com a síndrome de Irlen? Existe um centro de referência em Belo Horizonte que está preparado para isso, porque como é um multidisciplinar, não é muito fácil você ter isso no interior, ou ter mesmo, às vezes, até numa cidade grande. Eu trabalho em Campinas e eu não conheço alguém que tenha um serviço nesse sentido particular, né? Geralmente esses serviços estão ligados às universidades. Então, se você for, por exemplo, na Unicamp, na USP, e mesmo Belo Horizonte também tem serviços que estão preparados para receber esse tipo de paciente. Agora, no tratamento, usa-se remédio, medicamento? Você pode amenizar isso com filtros, né? Filtros de óculos, né? Filtro amarelo principalmente, alaranjado. Aí você vai testar, existe até uma tabela, um screening, para você testar esse tipo de qual o filtro que o paciente melhor se adapta para a leitura, né? Em que melhora a leitura dele. E você receita esse tipo de filtro, você corrige os problemas refratários, né, tipo astigmatismo, miopia, hipermetropia, que ajuda bastante também. Trata os problemas ortóticos, né, que é a base de exercício ortótico para melhorar essa função muscular do olho. E você hoje dá muito lubrificante, porque o lubrificante ajuda a ter um conforto maior na leitura, porque todo mundo que lê muito acaba ressecando o olho, tendo sintoma ocular. Então, usando lubrificante ajuda também a melhorar essa situação do paciente. Mas, basicamente, é um tratamento neuropsicológico, né? E que está ligado a esses filtros aí. Quando o senhor está falando do filtro, não tem relação com a lente do óculos, não, né? Não, é um filtro especial, né? Geralmente amarelo, laranja, vermelho, são filtros especiais. É um filtro que até foi desenvolvido pela própria psicóloga, Ellen, e que existe no Canadá uma fábrica que faz esse tipo de filtro, que é muito caro esses filtros, mas existe possibilidade de se produzir isso aqui no Brasil de uma forma mais barata e que também ajuda bastante. Um óculos com uma lente? Um óculos com uma lente com filtro amarelo, por exemplo. Entendi. Bom, doutor Flávio, é um tema amplo, vasto, não é? Que o senhor trouxe aí de forma muito precisa, não é? E que nós esperamos, né, Cássio, que as pessoas estejam mais atentas a isso a partir de agora, não é? Porque às vezes a criança precisa de ajuda, não é? E é ali, tadinha dela, né? E vai acabando aí, como o senhor falou, até sofrendo bullying por conta dessa situação. Uma última pergunta, doutor Flávio, tem cura? A síndrome não tem cura, né? Como existe no caso da dislexia, também não tem cura. Mas você pode ajudar muito esse paciente porque qual o problema? A síndrome leva com que você não consiga se alfabetizar.
Você não se alfabetizando, você sai do mercado totalmente. Então você cria todo um problema aí social para a pessoa, né? Então é uma pessoa que acaba não tendo grandes possibilidades, grandes chances no mercado, né? Então se você trata isso, ajuda essa pessoa, ela vai acabar se alfabetizando, mesmo que ela tenha essa dificuldade de leitura, ela vai conseguir chegar, como existe muita gente, porque você vê 10, 12% da população que apresenta a síndrome, e nós temos pesquisadores com essa síndrome, nós temos pessoas, médicos, professores, e que com muito esforço conseguiram se alfabetizar e se tornarem um profissional, né? Apesar de ter dificuldade, não gostar muito de ler, mas acaba se profissionalizando. Então eu acho que o tratamento, mesmo que não tenha cura, vale a pena, é importante para dar uma chance para esse tipo de paciente. Doutor Flávio, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Cidade. O senhor ficou um tempinho aí, os ouvintes reclamam, viu, doutor? Tá certo. Eu agradeço também a você, Sandra, ao Cássio. Eu adoro vir aqui, sabe? Eu gosto muito, eu me sinto muito útil quando eu estou aqui colocando alguma coisa nesse sentido, por exemplo, alertando uma professora, uma mãe sobre uma criança desse tipo. E se eu puder ajudar uma gotinha no oceano aí, é uma coisa que me satisfaz muito. E você me possibilita isso, a rádio me possibilita isso. Então eu agradeço muito vocês também. O doutor Flávio aí sempre trabalhando bastante, né, doutor? Correndo. De Andradas também vai para Campinas, volta, tem tudo isso daí. Por isso que o doutor Flávio às vezes se ausenta um pouquinho, né? Mas o pessoal reclama, fala que é do Dr. Flávio, eles telefonam aqui, reclamam comigo, reclamam com a Neide, né? E querem o Dr. Flávio. Aqui até quero pedir desculpa pro senhor, doutor, porque na abertura do jornal eu falei Flávio Pasquinelli. E o Dr. Flávio e a Eliane já me corrigiram, viu? Olha, não é Pasquinelli, é Pasquinelli, né? Então, obrigado, viu, doutor? Obrigado a vocês. Uma boa tarde aí, um bom final de semana. Jornal da Cidade.